Foi em 1987 que aconteceu uma revolução no mundo dos calçados. As cápsulas de ar não eram nenhuma novidade ali dentro das entressolas dos tênis da Nike. Entretanto, a exposição delas aos olhos de todo mundo mudariam para sempre a trajetória dessa tecnologia. Hoje em dia tem sapato social que você passa no shopping, lá naquela loja bem conhecida, tem essa cápsula de ar visível, né? E aproveitando agora em clima de Air Max Day, se segura na cadeira, arruma o fone de ouvido que nós vamos começar mais um SBR Listas, falando hoje só de Air Max. Mas ó, hoje é só metade. Foi na segunda metade da década de 1970, mais precisamente em 77, que Frank Rudd, um cara que era engenheiro aeronáutico lá na NASA, apresentou para Phil Knight, um dos fundadores da Nike, um projeto um tanto promissor e estranho. A ideia era baseada em uma coisa: colocar dentro dos solados dos tênis uma cápsula recheada com ar. Esse ar, se você não entendeu as aspas, é porque era preenchida com hexafluoretano até 2006. A partir daí a Nike usa nitrogênio dentro dessas cápsulas. Por estar escondida dentro de uma entressola basicamente feita com espuma, a cápsula de ar ela não tinha um apelo estético porque ninguém via ela, mas já fazia uma diferença tanto na questão do conforto quanto na absorção de impactos, além de, claro, diminuir o peso do conjunto. O primeiro modelo da Nike a contar com essa tecnologia foi o Nike Air Tailwind, isso em 1978, para aproveitar a maratona do Havaí que ia rolar ali naquela época. Aí uma tiragem bem pequena do tênis foi vendida ali naquela localidade, mas em 1979 o tênis ganhou uma tiragem comercial bem mais ampla. Entre 79, quando o Air Tailwind chegou às lojas, e o ano de 1987, pouca coisa mudou na tecnologia, apesar dela estar presente em vários clássicos, como por exemplo o Air Force One, Air Jordan 1 e vários também tênis de corrida da marca. Mas aí a gente dá uma pausa em 1981, quando a Nike colocou dentro do seu quadro de funcionários um arquiteto, que o cara estava lá não para fazer tênis, mas sim para desenhar os novos prédios da empresa lá no Oregon. Sabe o nome dele, Gerson? Eu sei sim. Eu também sei. Tinker Hatfield. Acho que você já ouviu falar. E aí foi em 1985 que o Tinker teve em suas mãos algo que não era exatamente o que ele foi contratado para fazer. E ele começou a trabalhar com outras coisas, que é isso mesmo que você está pensando. Tênis. A década de 1980 estava sendo muito boa para a Nike e ela já comandava pelo menos 50% do mercado lá nos Estados Unidos. Mas a década de 80 ela clamava por inovação, então mesmo nessa posição mais ou menos confortável, ela tinha que se puxar e apresentar algo que de fato revolucionasse ou animasse as pessoas a continuar consumindo a marca do sushi. Bom, o Tinker já sabia dessa necessidade, ele fez uma viagem para Paris e visitou o Centro Cultural Georges Pompidou. E a partir daí ele usou aquilo que ele viu nas suas novas criações, nas suas futuras criações. Diferente da esmagadora maioria das construções, dos edifícios em geral, o Centro Georges Pompidou ele tem a sua construção aparente. Então, suas tubulações, suas escadarias, elas ficam todas na parte de fora, expostas de um jeito bem diferente. De acordo com o Tinker, o fato dele ter tido contato com o Georges Pompidou não foi o ponto central para sua inspiração, não foi, a partir desse prédio eu criarei um tênis, mas a partir dessa conexão ele aflorou a sua criatividade e isso fez com que ele sentasse ali e começasse a rascunhar, a trabalhar em novas ideias. Essas novas ideias iam no caminho completamente oposto ao que a maioria da Nike queria. A galera do desenvolvimento estava pensando em fazer as cápsulas de ar cada vez menores. E o Tinker falou, não, as cápsulas têm que ser cada vez maiores e visíveis. A ideia de criar um tênis com uma cápsula de ar aparente não parecia muito boa para a Nike. Na cabeça dela, como é que eles convenceriam os consumidores de que era uma boa ideia colocar uma bolha de ar e como é que aquilo não estouraria? E aí tem um documentário The Abstract, né, que o Tinker fala que essas primeiras ideias dele, elas não foram muito bem recebidas na Nike. Na verdade, elas foram pessimamente recebidas. Teve uma galera que defendeu que ele devia ter sido mandado embora só de dar essas ideias. Depois dele conseguir o apoio interno de algumas pessoas fortes dentro ali, como David Forlan, que era o principal cara do setor de inovação de amortecimento, ele conseguiu dar andamento ao processo de criação daquilo que a gente conhece hoje como
Air Max. Bom, em 26 de março de 1987, foi o dia que o Air Max 87, e não o Air Max One, como a gente conhece hoje em dia, chegou às prateleiras. Então foi o início da vida comercial do primeiro modelo, até então, da família Air Max. E ninguém tinha nem ideia do impacto que tudo aquilo teria. Foi nessa mesma época que a Nike colocou nas telas das televisões o seu primeiro comercial. E foi ali, sob a música Revolution do The Beatles, que ela apresentou grande parte de suas revoluções. E dentre elas estava, claro, o Air Max 1 ou Air Max 87. Então, como o Gui falou do Air Max 87 ou Air Max One, ele não chegou sozinho nas prateleiras. Então, junto dele teve também o Air Trainer, o Air Revolution, o Air Safari e o Air Soft. Vale dizer que o Air Safari, esse tênis que o Gerson citou, que fazia parte desse pack de revolucionários do Air, ele até hoje está presente de vez em quando, e eu arrisco a dizer que ele era uma espécie de uma opção da Nike caso o Air Max 1 não desse certo. O Air Max Safari ele tem um cabedal praticamente idêntico ao do Air Max 1, só que com uma sola, com uma entressola muito mais tradicional e sem a cápsula de ar exposta. Então, caso aquele Air bem exposto à vista de todo mundo não fosse muito bem aceito, eles colocariam ali as suas fichas no Air Safari. Bom, apesar de todo o risco, a família Air Max fez uma boa estreia, teve bons números, e isso possibilitou a Nike apostar cada vez mais fichas nessa que seria uma família denominada Air Max. No ano seguinte, em 1988, a Nike já começava a apostar em novas silhuetas com a cápsula de ar exposta. Um deles era o Nike Air Walker Max. Você já tinha ouvido falar dele? Eu aposto que não, e eu também não conhecia muito bem ele não, até porque ele ficou esquecido nos arquivos da marca. Chegamos agora em 1989 e o Air Max One precisava de um sucessor à altura. E a Nike apresentou o Air Max 2, ou Air Max Lite. E esse Lite não é colocado à toa, só porque eles quiseram o nome não. Ele teve uma grande diferença. A entressola do modelo, ela tirou de cena o poliuretano para colocar o Filone, e isso é um material que deixou ela consideravelmente mais leve. No ano seguinte, lembrando que já estamos em 1990, entrava em cena um novo combatente para esse time, para comemorar praticamente esses 3 anos de revolução. E o nome dele é Air Max 90. Talvez o único modelo da família Air Max que consiga mais ou menos bater de frente com o primogênito da família. Bom, assim como o Air Max One, o Air Max 90 não chegou às prateleiras com o nome Air Max 90, e sim como Air Max 3. E esse nome Air Max 3 foi até resgatado em 2020, quando tivemos as comemorações de 30 anos do modelo. A maior quantidade de Air na parte de trás do solado, os detalhes laterais que gritavam Air Max, escrito em letras muito claras, as linhas baseadas em alguns designs de carros, não seriam nada se não fosse pela cereja do bolo. O infravermelho, ou melhor, o infrared. E não é um vermelho qualquer não, ele é um vermelho muito diferente do University Red do Air Max One, e junto com branco, preto, cinza e a troca de materiais, fez aquele tênis se tornar algo icônico e que brilha os olhos até hoje. A janela do solado do Air Max 90 já era consideravelmente maior do que a do Air Max 1, do Air Max Lite, por exemplo. No entanto, a Nike achava que não era grande o suficiente, lembrando que antes ela queria que as cápsulas continuassem escondidas e menores, né? Mas enfim, ela resolveu lançar então, em 1991, o Air Max BW de Big Window, ou janelona, sabe? Sim. Esse era o elemento mais marcante desse novo modelo. Uma janela bem grande na sua entressola, que era ornamentada por uma combinação também bem clássica, feita basicamente do uso de preto com roxo. E a Nike ainda estava nessa pegada de aumentar a janela, deixar ela mais exposta. E ainda em 1991, ela lançou o Air Max 180. E esse 180 é de 180 graus, sabe? 180 graus. E aí, essa era a primeira vez que a janela poderia ser vista por baixo do tênis, pela sola mesmo, e estaria em contato direto com o chão. Um perigo, né? Pra quem tinha medo que a bolha estourasse. Pois é, mas ele provou muita coisa também. E para esse projeto aí, Bruce Kilgore, que já tinha dado suas doses de conhecimento lá no Air Force One, ajudou a galera a fazer o Air Max 180. 1992 foi um ano excelente, foi o ano em que eu nasci e foi o ano também em que nasceu o Air Max ST. ST era uma sigla basicamente para Stability, para estabilidade. Era um modelo que possuía em seu design a influência de modelos como, por exemplo, o Air Max 90
e 180, então pequenas características por ali, mas apesar dessas ótimas influências, dessas ótimas referências, foi um modelo lançado de forma bem silenciosa, guardadinho na gaveta e até hoje praticamente esquecido na geladeira da Nike. E já que a gente tá falando de 1992, o ano que você nasceu e o ano que São Paulo ganhou o primeiro Mundial, um ano maravilhoso, a Nike teve um outro lançamento que foi muito especial, que foi um resgate do Air Tailwind e agora dessa vez colocando a cápsula de ar de uma forma visível. Ele que estreou a cápsula de ar escondida, chegou a sua vez de ganhar essa grande diferença para o mundo poder ver o que ele tinha por baixo da sola. Você achou que os 180 graus do Air Max 180 eram poucos? Então relaxa. Em 1993, chegou às lojas o Air Max 93, que contava com uma cápsula de 270 graus. Então ela contornava toda a parte traseira ali da entressola. E você quer saber qual foi a inspiração para o design dessa cápsula de 270 graus? Eu falo para você. Aquelas jarras de leite que você vê naqueles filmes lá passados nos Estados Unidos. Bom, 1994 é um ano que foi recheado de novidades para a família. Então eles tiveram basicamente dois Air Max 94. Teve um que parecia um pouquinho com o Air Burst, mas o solado lembrava bastante do Air Max 93. Teve um outro que ele tinha neoprene no cabedal, assim como o 93, mas o seu solado tinha a bolha particionada em algumas partes. E também teve um outro lançamento que foi o Air Max Lite 2. Dando continuidade àquela história de 88, né? Sim, mas 88 parece longe, mas naquela época tinha só 6 anos pra frente. O ano era 1995 e todo mundo já estava apreensivo para mais um Air Max de peso, assim como aconteceu em 87 e em 90. Para preencher esse vazio, o designer Sérgio Lozano assumiu o projeto e apresentou um tênis que, assim como esses dois citados, apresentava ao mundo algo totalmente novo. Bom, dois foram os grandes pontos de referência criativa para o Sérgio Lozano criar o Air Max 95. A erosão da chuva causada no solo e suas várias camadas, e também a anatomia do corpo humano, principalmente as costelas, né, e aquela lateral do Air Max 95, com aquelas várias sobreposições de tecido. Então a gente consegue entender o que seria ali as camadas do solo e também as anatomias do corpo humano e das costelas. O Air Max 95 também trouxe algumas novidades para a linha, algumas foram bem vistas e outras não tanto pelo mundo, porque ele trouxe também as cápsulas de ar na parte frontal do pé e a entressola do tênis preta, o que para alguns era bom, para outros era quase inaceitável. Quer mais uma curiosidade? Então toma! Lá no Reino Unido, quando o Air Max 95 foi lançado, em 1995, né? Ele ganhou o apelido de 110. Então era, e esse 110 aí? E qual que era o motivo? Era porque ele custava 110 libras. Aí você imagina, se 110 libras hoje para um brasileiro é aproximadamente 15 mil reais, na época então já era algo completamente surreal. Completamente surreal, mas não para a família Air Max, porque a família Air Max ela já nascia pronta para as ruas, pronta para as corridas. Só que faltava um pouquinho mais. Então a galera começou a pensar nos tênis da família Air Max que fossem prontos para os atletas. É aí que nasce o Air Racer Max. Ainda nas mãos do Sérgio Lozano, em 1996, foi lançado Air Max 96. A gente conhece ele até através de diferentes versões com solados diferentes, mas enfim, Air Max 96 nasceu e, mais uma vez, a natureza era a grande inspiração. Mas para essa ocasião em especial, o Sérgio Lozano se inspirou no movimento do oceano. E aí, por falar um pouquinho em movimento, a gente falou um pouquinho de revolução também, ou bastante a gente falou de revolução. A gente até falou de música que chama revolução, e a Nike, por Air Max 97, queria trazer de volta a revolução, deixar ela muito latente. Então, para esse projeto do que seria o Air Max 97, ela chamou um cara que chama Christian Tresser. Pode ser que assim que o Gerson falou do Air Max 97, você tenha pensado, mas eu conheço esse daí, aquele inspirado no trem-bala japonês. E eu vou ter que acabar um pouquinho com a sua graça e dizer que, na verdade, o Air Max 97 nunca foi inspirado pelo trem-bala japonês. Embora seja até apelidado de Silver Bullet, né? A inspiração real por trás do tênis, na verdade, é quando uma gota d'água, um pingo, cai em um montante de água. E aí cai aquele pinguinho e dá aquela monte de explosões de discos que vão se abrindo. Então esses discos e esses movimentos foram a grande inspiração para a criação daquela lateral do Air Max 97. A natureza, mais uma vez, mostrando a sua influência dentro da família Air Max. Talvez se faça mais uma pergunta. Será que eu não vou poder mais usar o apelido Silver Bullet? Pode sim. Entretanto, saiba que a Callaway, aquela mistura de tons metálicos
metalizados, prata, cinza e tudo mais, tinha como principal influência os componentes das mountain bikes daquela época. Então tudo muito cromadinho, tudo muito metalizado, que acabou sendo emprestado pro tênis. Ah, mas me enganaram esse tempo todo? Não, nem tanto. Me enganaram um pouquinho, na verdade. É porque o Silver Bullet ele foi um sucesso muito grande no Japão. E aí acabaram fazendo, de verdade, essa conexão com os trem-bala japoneses, esse meio de transporte tão característico e diria até admirado, né? Que roda lá em solo nipônico sobre trilhos. Apesar do cabedal do Air Max 97 ser o grande protagonista, com todo esse seu brilho, todas essas polêmicas em torno da sua real inspiração, era no solado que morava a verdadeira modernização, a verdadeira revolução, pois foi ele o primeiro tênis da família a contar com uma cápsula que tomava conta de toda a extensão da entressola. E a partir daí foi um caminho sem volta. O Air Max 98 usou a mesma base para, com um cabedal inspirado nos Grand Canyons ou nos paredões dos Grand Canyons, trazer esse novo integrante da família Air Max. Na época, o Air Max 98 não foi um grande sucesso, não ganhou muito carinho, até porque ia ser difícil dele conseguir superar o seu antecessor. Mas eu posso dizer que, recentemente, ele recebeu bastante carinho, ganhou 4 colors pelas mãos da Supreme e também uma pela Olivia Kim, dentro de uma coleção bem legal que era composta por alguns outros modelos. E em 98, a Nike trouxe um novo modelo para a família, que foi o Air Max Plus. Ele trazia uma nova tecnologia de absorção de impacto, chamada de Tunned Max, e a Nike também, através dele, introduziu um novo logo, que era o TN. O Sean McDowell foi o designer responsável por esse novo projeto dentro da Nike. E, mais uma vez, novamente, a natureza foi a grande inspiração. O Sean McDowell passava muito tempo ali observando o pôr do sol na Flórida, que eu imagino que era um lugar que ele frequentava. E foi a partir daí que foi criado não só aquele design ondulado do Air Max Plus, como também as suas principais colorways, marcadas por um degradê bem legal, bem bonito. E tem até uma outra curiosidade do Air Max Plus, que ele foi um projeto basicamente encomendado pela rede de tênis Foot Locker, uma rede gigante dos Estados Unidos. Isso deu muito trabalho para o Sean desenhar o tênis várias vezes, até que chegar no modelo final aprovado por todos os integrantes aí do pedido. Pelo menos não foi um trabalho em vão, porque até hoje o Air Max Plus acaba sendo um grande ícone, né? O grande ícone do grime atualmente, eu diria. Isso. A plataforma do Air Max 90 parece ter caído no gosto tanto da Nike quanto dos consumidores, que ela foi mais uma vez reutilizada. Então ela foi vista no 97, depois no 98 e foi vista novamente quando lançaram o Air Max Deluxe. O seu cabedal, assim como o do Air Max Plus, também tinha bastante estampas ali com uma série de degradês, mas que eles eram inspirados principalmente naqueles gráficos meio psicodélicos das festas de música eletrônica que estavam bombando lá na Europa. Bom, e antes de acabar o milênio, a Nike apresentou mais um modelo para a família, que foi o Air Tunned Max. Esse modelo ele misturava todas as tendências dos mais recentes modelos dotados da tecnologia de ar visível, e o resultado foi um cabedal com efeitos meio iridescentes a partir dos materiais que foram usados, um mesh bem respirável, uma entressola com cápsulas de diferentes tamanhos e um visual que lembrava um pouco as tatuagens tribais que foram o sucesso dessa época que o tênis foi lançado. Bom, então é isso, essa é a primeira parte desse SBR Listas dedicado completamente à família Air Max. Esses foram 50 curiosidades, 50 fatos sobre a história da cápsula de ar visível e em breve voltaremos com a segunda parte desse vídeo com mais 50 curiosidades, fatos, enfim, muitas coisas sobre essa que é uma das tecnologias mais revolucionárias da história dos tênis. E além de usar os últimos 22 anos da história, a gente vai falar também sobre as collabs que começaram nos anos 2000. Então aqueles tênis mais desejados, mais hypados, mais caros que vocês conhecem da família Air Max vão aparecer por aqui daqui 2 semanas. Então, ó, fique esperto, acompanhe o SneakersBR em todas as redes sociais. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, também assinar o canal, ativar as notificações e daqui 2 semanas voltaremos com mais um SBR Listas. É isso, até a próxima. Tchau.